Mas hoje nós vamos inaugurar uma série que vai por um caminho diferente. Ela é mais inspirativa, porque ela vai nos levar novamente a se conectar com a presença de Deus. Deus está, através da sua palavra, nos atraindo para perto. Deus nos quer perto. Quantos entendem isso? Deus nos quer perto. Mas deixa eu te falar uma coisa, nem sempre foi assim. Você vive em tempos muito abençoados. Essa é a verdade, mas não era assim antes. No Antigo Testamento, eu não sei se você sabia, mas Deus não se revelava a todo mundo, não era assim, todo mundo facilmente acessava Ele, não era dessa forma, não. Nós vemos Deus se revelando a Adão, depois Deus se revelando a Sete, Deus tentando um relacionamento com Caim, mas Caim não deu conta das suas emoções e acabou matando seu irmão Abel, você sabe disso. E Deus foi se revelando, mas assim, individualmente, em alguns casos específicos. Aí, chegamos em Gênesis 6. Você sabe o que está escrito em Gênesis 6? É um dos textos mais tristes de toda a Bíblia. Gênesis 6 é um dos episódios mais catastróficos da história da humanidade. Deus chega a falar em Gênesis 6 que se arrependeu de ter feito o homem, que o homem é mau em tudo que ele pensa e faz. Então pensa que crise que estava os dias de Gênesis 6. Sabe o que acontece logo depois? O dilúvio. Deus manda um dilúvio na terra. E Deus recomeça em Noé, se revelando a Noé, através da família de Noé. E aí você pensa assim, agora vai. Não vai, porque o homem é teimoso demais. E foi se afastando de Deus de novo. E foi se afastando novamente. E aí Deus, ele estabelece uma aliança com um homem em especial, que é muitíssimo importante em toda a Bíblia. Seu nome? Abraão. Abraão. E para Abraão, Deus faz um chamado. Abraão, olha para as estrelas do céu e conta, se tu podes, conta. Olha para as areias do mar e se tu conseguires, conta cada uma delas. Pois a tua descendência será tão numerosa quanto elas. Eu estarei contigo. E aí, um homem que não tinha filhos, Deus permite que mesmo já velho, tenha o seu filho. E aí Deus estabelece uma aliança com o filho de Abraão, Isaque. E em Isaque, Deus estabelece uma aliança com Jacó, que inclusive Deus muda o nome de Jacó, e Jacó passa a se chamar Israel. E Israel tem muitos filhos, e a partir de Israel nasce tribos, onde Deus vai se revelando a eles. Só que uma fome muito pesada vem sobre a terra, especialmente sobre a terra de Canaã, onde Israel estava estabelecido. E eles descobrem que no Egito tem comida. Eu estou resumindo há centenas de anos em pouquíssimos minutos, mas só para você entender. Eles fogem para o Egito, eles correm atrás de comida no Egito, e de lá eles não saem mais. Eles ficam 400 anos escravos no Egito. Pensa, querido, escravos, simplesmente se sentindo abandonados, esquecidos, sofrendo todo o peso de uma escravidão. Aí Deus, ele chama para perto um homem chamado Moisés. E em Moisés, Deus libera o seu poder. E através do poder que Deus liberou a Moisés, Moisés junto com seu irmão, eles libertam o Israel do meio do Egito. 3 milhões de pessoas saem do Egito. E esse êxodo tem um propósito e um destino. O destino é de volta para a casa que eles sempre tiveram. O propósito é chegar de volta em Canaã. E Deus se revela a Moisés de uma forma muito íntima. Quando Deus está se revelando a Moisés, ele marca um encontro com todos.
um dia de um encontro com todos os que saíram do Egito. E era diante do Monte Sinai. E o Monte Sinai naquele dia estava trovejando, estava com raios, pegava fogo, tinha tremor de terra, e eles olhavam uma fumaça em cima da montanha, e eles diziam, meu Deus, e aí Deus fala assim, Moisés, vem todo mundo para cá, sobe aqui para o meio do fogo, no meio da fumaça, para o meio dos raios, eu quero falar com vocês. E o povo diz, Moisés, pensando bem, podias ir sozinho, e aí tu vai lá, ouve, e nos conta depois o que Deus te disse. A gente não precisa ir lá. Melhor Deus falar contigo. Não precisa falar conosco. Nós não queremos que Deus fale conosco. Isso é duro demais. Moisés sobe e fica 40 dias na montanha. 40 dias. Lá ele tem visão dos céus. Lá ele vê um tabernáculo. Ele vê um templo nos céus, dividido em 3 partes. E Deus disse, anota tudo, porque eu quero que na terra tu faça igual. E Deus começou a dar medidas, exatidão, coisas preciosas, ensinar Moisés o que é realmente aquilo que era importante. E Deus chega ao ponto de escrever numa pedra 10 leis, nos quais eles deveriam seguir. E Deus entrega para Moisés essas 10 leis numa pedra, os 10 mandamentos. Moisés sai tão assim, cheio de Deus, que o seu rosto brilhava da glória. Diante desse cenário, Deus sim, Moisés, eu acho bom tu descer. Mas Deus aqui está bom demais. Moisés, desce. O teu povo endoidou. Endoidou por quê? Como? De que jeito? Vai ver, Moisés. Eu prefiro que tu olhe com os teus próprios olhos. Moisés descendo do monte, ele vê o povo de joelhos, adorando um bezerro que nem de vida tinha. É um bezerro construído por eles mesmos, um bezerro de ouro. E eles diziam, agora tu és o nosso Deus. Moisés viu aquilo e disse, que? Como? Eu acabei de sair da glória, eu vi os céus abertos, eu vi Deus falando comigo, eu ouvi a voz de Deus aqui, eu entendi o que Deus queria. E como é que vocês conseguiram inventar um Deus novo e se render a eles? Moisés fica com tanta raiva que ele pega a pedra dos 10 mandamentos e quebra no chão. E aí Deus disse, Moisés, também não, né? Não era para quebrar a pedra, sobe de volta para cá. Moisés fica mais 40 dias lá em cima. E ele volta com a pedra, que dessa vez ele mesmo escreve os 10 mandamentos. E diante desse cenário caótico, Deus disse, isso não vai ficar assim. Moisés, faz a limpa em Israel. Pergunta quem está com o doido do Deus de bronze, de ouro deles, o bezerro, quem está afim de ficar com esse Deus, que fique. E quem quiser ficar comigo, que fique. E Moisés faz uma pergunta seríssima em Israel. E uma tribo inteirinha diz assim, nós estamos com o Senhor. Essa tribo de Levi, a tribo de Moisés, a tribo do seu irmão Arão. E Deus fala a seguinte informação. Isso é importantíssimo, querido. Eu contei um monte de coisa que eu já falei aqui e que você sabe da Bíblia, mas para chegar nesse ponto, Deus, nesse momento, diz assim, que fique registrado, que vocês vão entrar em Canaã, cada tribo terá a sua terra e vai tomar posse da terra, mas a tribo de Levi não terá herança em Canaã, porque eu, o Senhor, serei a sua herança. Eles não terão porção, porque eu, o Senhor, serei a sua porção. Eles não precisarão de nada, porque eu lhes darei tudo o que eles precisarem. Aqui, querido, nasce a tribo sacerdotal. O sonho de Deus era uma nação de sacerdotes. Mas o povo não quis ouvir Deus, preferiu que fosse através de Moisés. Uma tribo quis, mas que tudo estar com o Senhor. Se tornou a tribo sacerdotal, a tribo que, depois que Moisés edificou esse tabernáculo, essa cabana de 3 níveis, no qual havia o átrio, um lugar aberto, onde estava o altar de sacrifício, onde havia um lugar mais seleto, o santo lugar, onde havia a mesa dos pães, havia o candelabro, havia tantas coisas preciosas com enormes significados, e havia um outro estágio,
uma salinha pequena, 5x5, chamado de Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos, no qual ali estava a Arca da Aliança, e somente um homem, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, fazia a expiação dos pecados de toda a nação. E ele entrava, já disse isso aqui também, com uma roupa especial, que tinha sininhos embaixo. Enquanto esses sininhos batiam, já estava tudo bem, ele estava vivo. Ele vinha com uma corda amarrada, porque ninguém podia entrar para salvar ele se ele passasse mal. Se parasse, tocasse o sininho, tinha que puxar pela corda, porque morreu. Porque só podia entrar lá sem pecado nenhum. Porque ele iria ser o homem que iria pedir a Deus para perdoar o pecado de todos. Esse é o sumo sacerdote em Israel. Esse homem, o sumo sacerdote, era a pessoa mais íntima de Deus que havia. É a pessoa que mais conseguia entender o que Deus estava fazendo. Era o mais próximo que tinha. Enquanto havia este homem, esse homem foi avançando na história em Israel, Deus começou a falar com alguns outros, diferentes, que não eram da tribo de Levi, que eram das demais tribos, mas que tinham um acesso especial na presença de Deus, que tinham entendimento do que Deus estava fazendo. Esses homens começaram a ser chamados de profetas. E alguns profetas, isso eu quero te dizer, numa geração inteira, havia 2 profetas naquele tempo. O acesso à presença de Deus estava extremamente limitado. E no meio desse processo ainda, Israel resolveu pôr Deus na parede, dizendo assim: Deus, todos os povos têm reis, só nós não temos reis. Nós queremos rei também. E aí Samuel, que era juiz em Israel, era o líder de Israel e também era profeta, ficou assim: Deus, eles estão me rejeitando? Eles não me querem mais à frente? E Deus disse: fica bem tranquilo que não é a ti que estão rejeitando, é a mim. Mas deixa estar que eu sei o que eu vou fazer. Eles querem um rei, eles vão ter um rei. E assim, o primeiro rei é ungido em Israel. E foi uma catástrofe, foi um desastre. Depois eu volto nele. Mas logo depois, Deus escolhe um segundo o seu coração. Um homem que entendeu o Senhor antes do tempo. Um homem que desde adolescente já estava adorando a Deus nos campos. Um homem que não perdeu batalhas. Um homem que foi estrategista em tudo. Um homem que, quem esteve aqui na série O Enigma de Sião, sabe do que Davi descobriu em Sião e da revolução espiritual que aconteceu em Israel desde então. Alguns reis, também eram extremamente sintonizados com o Senhor. Eu te contei tudo isso para te dizer que o acesso, o conhecimento, a experiência com Deus sempre foi muito restrito, limitado a pouquíssimos. Até que o teu mestre, o teu Senhor, o meu Senhor, o nosso amado Jesus vem ao mundo. E ele rasga na cruz o véu que separava as pessoas da presença de Deus. O véu é rasgado de alto a baixo e pelo sangue de Jesus foi aberto um novo e vivo caminho para você chegar no Pai. E antes, quando Deus se manifestava uma vez ou outra no templo, para que o sumo sacerdote uma vez por ano tivesse acesso, agora o próprio Deus fez de mim e de ti templo dele. E o que antes o Espírito de Deus estava com as pessoas, agora ele decidiu morar no coração de todo aquele que nele crê. Então o que antes estava assim completamente isolado para alguns, passou a estar disponível para todos. Essa é a realidade do Novo Testamento. Por isso que eu disse que você é imensamente privilegiado, porque você tem um acesso que não havia. Você tem uma possibilidade que não tinha. E você tem a oportunidade de ter um conhecimento que reis, profetas e alguns sumos sacerdotes tiveram em toda a sua vida. Por isso mesmo, que o maior de todos os profetas da Bíblia, dito por Jesus, é João Batista. Mas o menor do reino dos céus é maior que ele. Porque João Batista nunca teve o Espírito Santo morando em seu coração. João Batista é antes da cruz, é antes do sacrifício, é antes da ressurreição de Jesus. Você é depois, você é templo do Espírito Santo. Amém, querido? Com essa introdução, nós inauguramos a nova série, Novo Cântico,
é o nome da série, porque Deus vai colocar em nós um cântico novo. Você será música neste mundo, você será poesia neste mundo, você será arte neste mundo, e você vai entender onde Deus quer te levar com tudo isso. Isso é uma possibilidade que você hoje tem acesso. E aí, nós vamos ler o texto base de toda a série, que está no livro de Salmos. Como eu disse, Davi, ele descobriu coisas muito especiais, muito especiais. E no livro de Salmos, tem um dos seus salmos, que Davi fala coisas importantíssimas que eu queria, e só ficaremos nesse texto hoje, só ficaremos nesse texto porque essa é a mensagem introdutória de toda a série. Depois avançaremos semana por semana em pontos essenciais que Deus quer para nós, que nos levará para perto. E esse é o grande propósito de tudo, é estarmos perto dEle, estarmos íntimos dEle. Mas o Salmo 40, veja aí, Salmo 40, versículo 1, e vamos até o 5º, os 5 primeiros versículos, nós vamos ler juntos. Você vai ver como Davi aqui está colocando algumas situações que são muito importantes para todos nós. A Bíblia diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Ele não pende para os arrogantes e nem os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa se igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Até aqui. Meu amado, nesse processo com o Senhor, Davi aqui, ele consegue discriminar coisas tão importantes que nos dão base para daqui em diante a gente avançar naquilo que Deus tem para nós. E eu quero separar este salmo em 7 partes. 7, eu vou falar rapidamente sobre 7 coisas aqui. A primeira coisa que Davi diz é simplesmente, para os dias de hoje, algo em extinção. Parece que nem faz mais sentido. Nós vivemos na geração do micro-ondas. E olha que o micro-ondas é velho. Nós vivemos na geração do aqui e do agora. Nós vivemos a geração do imediatamente. Você não tem nem paciência de esperar a comida ficar pronta. Você já acha um absurdo, está demorando 1 minuto para o micro-ondas terminar de esquentar a tua mente. São coisas que são inconcebíveis. Você está no agora sempre. E isso significa que nós temos imensa dificuldade de esperar. Você não quer esperar em lugar nenhum. Você não quer esperar na fila do banco, você não quer esperar na fila do trânsito, você não quer esperar para ser atendido, você não quer esperar jamais. Quer ver quando você liga para a operadora de celular, não é? E fica aquela musiquinha eterna, ela é eterna, ela não acaba nunca. Quer ver quando você precisa de uma ação rápida e o atendente não sumiu o atendente, não vem nunca. Fica desesperado. Meu Deus, não acredito. E é uma das razões que nós também temos dificuldade, porque essa é a nossa geração. Fomos treinados para isso, para agora, para o imediatismo. Você pede no iFood, você pede comida não sei onde, você não quer fazer. E eu que sou metido a cozinheiro, só metido, não mais que isso, né? Você vai descobrir que tem comidas que demoram. Para você chegar em certos pontos de um molho, às vezes demora 2 dias. Para fazer certos molhos, demora 2 dias. Para fazer certos alimentos, demora muito. Aí você já acelera o fogo, né? Esse negócio fica pronto rápido, já bota o fogo rápido.
porque você não tem paciência de esperar. E eu tenho que te falar isso, querido, se você não aprender a esperar no Senhor, você vai estragar os seus planos. Como nós lidamos com a vida, nós lidamos com Deus. Só que com Deus, as coisas não são no nosso tempo. Você não tem o controle remoto que manipula o Senhor. Você não tem. É no tempo dele. É no tempo dele. E sabe como é que funciona? Às vezes, na maioria das vezes, Deus espera chegar nos acréscimos do jogo. Sabe, nos acréscimos, ele não faz o gol nos 30 primeiros segundos. Pronto, fez o gol e matou o jogo. Não. Deus quer nos testar. Deus quer ver o grau de confiança, de fidelidade, o quanto você tem fé, o quanto você não sucumbe às aparências, mas se mantém fiel até o último momento. Deus, ele vai virar o jogo, vai. Porque Deus nunca, anote isso em sua vida para você relaxar, mas Deus nunca perdeu uma batalha sequer. Mas ele vai virar o jogo nos 49 do segundo tempo. Lá ele vai lá e faz 3 gols e vira o jogo, pronto. Mas ele está te dizendo, espera. Não será do teu jeito, será do meu jeito. Então Davi, ele diz assim, porque tem um ponto aqui, Davi começa com esperar, mas na verdade o assunto não começa esperando. O assunto começa antes. Davi diz, esperei confiantemente pelo Senhor. Tem um quando. Quando clamei por socorro. Então, primeiro, tudo começa com um clamor. Eu já estou no segundo ponto, esperar. Segundo ponto, clamar. Você sabe, ou não sei se você sabe, mas clamar não é falar. Clamar não é sussurrar. Clamar envolve doses de desespero, doses de angústia. Clamar envolve dor. Se não tem dor, não tem clamor. Clamar vem de dentro. Clamar não passa pelo pensamento assim, será que vão achar que eu estou louco? Não passa, nem sequer entra na tua mente, tu vai e faz. É assim que uma mulher, querendo muito ter filhos, entrava na presença de Deus no altar, e ela falava sem parar, e ela chorava sem parar, e o sacerdote, quando olhou, disse, deve estar louca. Só pode ser louca. Como é que chega aqui e fica que nem uma doida na frente do altar? Quem é essa mulher? Será que ela está bêbada? Quem ela é? 1 ano depois, ela volta e diz, sacerdote, é por esse menino que clamava eu. Essa era a minha dor. Eu estava aqui, eu não estava bêbada, eu não estava louca, eu só estava desesperada porque eu precisava ter um filho. E o Senhor ouviu o meu clamor. E eu disse para ele que se ele ouvisse o meu clamor, eu consagraria esse filho e ele viveria no templo. Vocês sabem o nome desse filho? Samuel, o próprio que ungiu Davi, rei de Israel. Sua mãe Ana entrava na presença de Deus desesperada, carregando essa dor, que virou clamor. E aí Deus ouviu. Você acha que eu estou ficando doido? Mas veja a passagem da mulher hemorrágica. A mulher com Jesus, que por 12 anos sofria com um fluxo de sangue que nunca parava, e ela estava desesperada. Ela gastou todo o seu dinheiro com médicos que não encontraram solução. Aí ela ouviu falar que o Senhor dos senhores, o Senhor de toda a terra, o Senhor de todos os céus, o Senhor de todo o universo, todas as galáxias, ele estava passando na vila dela. E ela se arrumou e disse consigo mesma, se tão somente eu encostar num tantinho da roupa dele, na orla das suas vestes, eu serei curada. E essa mulher, ela não está nem aí para o que vão falar. Ela tinha fluxo de sangue, ela tinha que lidar com a sua vergonha. Ela entrou no meio da multidão, se abaixou e encostou em Jesus. O ponto é que Jesus estava num lugar apertado, e Jesus para e diz, você sabe bem da história, ele diz, mas para, alguém me tocou? Os discípulos falaram, Senhor, com todo respeito, eu sei que tu sabes todas as coisas, mas está todo mundo te tocando, como assim alguém te tocou? Está um empurra aqui.
Não, 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 não. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder. Se dá para tocar em Jesus diferente, como é que nós aprendemos a fazer isso? Todo mundo tocava nele, não saiu poder. Mas uma mulher tinha uma dor, que virou clamor, e cheia de fé, ela tocou em Jesus, ao ponto de dele sair poder para ela. Sem abrir a boca, sem Jesus dizer, vai minha filha, ela foi curada antes. Então, meu querido, você precisa entender o que Davi aprendeu. Quando eu clamei por socorro, ele se inclinou e me ouviu. Então eu esperei confiantemente no Senhor. Sem clamor, lá do fundo da tua alma, tu não toca em Deus diferente. É o clamor que faz tocar em Deus de forma especial. Eu lembro, eu já contei esse testemunho, mas eu lembro quando, acho que faz uns 14 anos atrás, quando meu pai precisava trocar uma válvula. Aliás, ele precisava pôr uma válvula, porque a válvula dele tinha sido destruída por uma bactéria. E eu fiquei 3 meses com meu pai no hospital tomando antibiótico, e eu socava o volante do carro, orando com Deus. Orando, Senhor, não deixa meu pai ir antes do tempo, ele ainda precisa te conhecer. Senhor, dá a ele mais tempo. Isso era clamor. E Deus ouviu o clamor. Ouviu. E é diferente. Não é assim, Senhor, abençoa ele, toca no coração. Deus, não. Se não mexer com as tuas entranhas, não é clamor. Porque não está doendo assim. Porque se doesse, você clamava. E aí eu te pergunto, meu irmão, o que está doendo hoje? O que é que está doendo? Alguns estão doendo com coisas do passado, sabia? Estão presos em situações lá de trás que não se resolveram e ainda estão carregando essa carga lá do passado. Clama ao Senhor para que Ele traga alívio em sua alma. Leve essa dor e transforme ela em clamor diante de Deus. Peça socorro. Alguns estão com dor agora, estão com enfermidade, ou estão com os filhos nas drogas, ou estão lidando com um casamento que está à beira da destruição, e isso está te enlouquecendo, pois pega toda essa angústia da sua alma e transforma em clamor a Deus. Leva isso para a presença do Senhor, porque Deus é especialista em pegar situações completamente hostis e transformar num jardim regado. É só Ele que tem capacidade de fazer isso. Só Ele pode fazer isso. Então você tem que aprender a esperar. Aprenda a esperar. Aprenda, sério, aprenda a esperar no Senhor confiantemente. Sabia que esse texto, a Adri estava compartilhando comigo depois do nosso culto da manhã, esse texto no hebraico é esperar Yahvé. No hebraico diz isso. Não é esperar confiantemente. É quando o judeu queria dar uma ênfase, ele repetia a palavra 2 vezes. Então, é a insistência da palavra em dizer, espera, meu irmão. Não bota a carroça na frente dos bois, você já ouviu falar nisso? Mas é isso, não atropela. A gente gosta de dar jeitinho, a gente gosta de dar um empurrãozinho para Deus. Deus, vou dar uma ajudinha. Mas não vai assim. Tem um homem, eu falei que eu ia voltar nele, o primeiro rei, ele recebeu a seguinte instrução de Samuel. Samuel, seguinte, está para rolar uma guerra, né? Pois eu vou te dizer o seguinte, espera, deixa eu chegar no acampamento, porque eu vou oferecer no acampamento um sacrifício ao Senhor para o Senhor da vitória. Fechou, Samuel? Fechou. Ô, profeta, tudo certo. Só que Samuel não chegava. E os guerreiros já estavam com o alongamento tudo em dia, já estava pronto para a batalha, já estavam começando a pressionar o nosso rei. E aí, rei, nós vamos ou não vamos? Nós estamos tudo pronto, a gente não vai atacar o exército do inimigo, nós somos Israel, nunca vamos perder batalha. Mas Samuel pediu para esperar, a gente tem que fazer um sacrifício, mas tu não é o rei? O nosso ungidão? Tu não é? Faz o sacrifício tu. Não foi tu que profetizou alguns dias atrás? Tu não é o rei Saul?
vai Saul e sacrifica. E começou a inflar o ego do rei. Pois é, né? Samuel é Samuel, mas eu sou o rei de Israel. Samuel pediu para esperar, mas eu acho, e se ele morreu? E se ele morreu, ele não vai vir nunca? Eu acho que eu vou antecipar essa história aqui e vou resolver. E o desgramado vai lá e faz o sacrifício. Ele faz o sacrifício, adivinha quem chega? Samuel vê a fumacinha do sacrifício e diz: o que é isso aqui? Tu tá maluco? O que eu te falei? Para esperar. E o que tu fez? O povo pressionou. Pois eu tenho uma palavra do Senhor para a tua vida. Eu já escolhi outro em teu lugar. A partir de hoje, tu não é mais rei em Israel. Porque não soube esperar. A gente faz isso direto, querido. Você precisa entender. Se você entendesse quem é o teu Senhor, a grandeza, o tamanho do seu poder, a magnitude de quem Ele é, você nunca deixaria de esperar por Ele, para Ele estar contigo naquele momento. Você não seria doido a esse ponto, de não ter o Senhor ao teu lado, para Ele ir contigo nessa batalha. Por isso espere, por maior que esteja a angústia, por maior que todos estejam te pressionando, se o Senhor disse que vai agir, Ele vai. Confia, descansa, espera, porque Ele, somente Ele, pode te dar vitória. Amém, querido? O texto avança, certo? E ele diz assim: tirou-me de um poço de perdição, tirou-me de um tremendal de lama. Sabe o que Davi está dizendo? Ele está contando uma história que já está finalizada. Ele começa dizendo que ele esperou confiantemente no Senhor, o Senhor inclinou o seu ouvido quando ele clamou, e aí o que aconteceu? Deus tirou-me da cilada que ele estava, de um tremendal de lama, de um poço de perdição. O que é isso? Davi está grato. Davi tem gratidão em seu coração. Ele reconhece o Senhor. Ele reconhece que foi Deus quem fez. Meu irmão, quando Deus nos encontrou, nós estávamos numa condição, em todos os sentidos, emocionais, físicas, espirituais, naturais. E Deus fez uma obra em nossas vidas, não fez? Deus fez a sua obra em nossas vidas. E ainda está fazendo, sim. Mas Ele fez. Pois não seja ingrato. Porque talvez quando você recebeu o Senhor em sua vida, você estava assim, um mendigo espiritual, completo, totalmente na sarjeta emocional e espiritual. Aí Deus te levantou, te fez grandão, fez você ser luz neste mundo, referência neste mundo. Aí você, depois de tudo o que Ele fez, você diz assim: agora eu não preciso mais dEle, eu já estou bem, vou seguir minha vida. Se você faz isso, você perde tudo o que você poderia viver com o Senhor. Você diz assim: isso ninguém fez. Pois eu te lembro, você lembra dos 10 leprosos? 10 leprosos procuraram Jesus para ser curados. Quantos foram curados? 10. Todos foram curados. 2 voltaram. 8, ó. Fechou, era tudo o que eu queria, só queria ser curado. Não faça isso, porque para você viver na presença de Deus, tendo intimidade com o Senhor, você precisa ter um coração grato, honroso, que reconhece que tudo que somos, toda boa dádiva, todo dom perfeito veio do alto do Pai das luzes. É Ele quem me edifica, é Ele quem me fortalece, é Ele quem me dá estratégia e sabedoria. Por que te glorias tu, se tudo que tu tens foi recebido do Senhor? Sabe, é o que o texto provoca os arrogantes do mundo, os orgulhosos deste mundo, porque onde estarias tu se não fosse o Senhor? Toda a saúde, toda a sabedoria que foi dada, todo o conhecimento que te deu, as oportunidades que se abriu, é que Deus está o tempo inteiro trazendo a sua graça sobre o seu povo. Então, nessa hora, quando Ele te favorece, você o esquece, você perde o propósito, você perde o sentido, você perde o que Deus queria realizar em sua vida. Então, não perca. Terceiro ponto, gratidão. Mas o que acontece depois da gratidão, e a partir daqui que a coisa começa a esquentar, é que Deus te coloca uma estrutura sólida para você viver. Deus mexe com as tuas bases. Como diz Davi, ele fala: colocou-me os pés sobre uma rocha
e firmou os meus passos. Sabe o que Deus fez aqui? Uma estrutura sólida em sua vida. Você passa a não ser mais aquele que estava inseguro para tudo, não tinha confiança em nada, tinha medo de tudo. Agora não. Agora você clamou, o Senhor inclinou o seu ouvido, o Senhor te atendeu, o Senhor te respondeu, você se encheu de gratidão. Agora você percebeu: o Senhor está comigo, eu não estou sozinho na batalha, Ele cumpriu sua palavra, Ele não me deixou enfrentar nenhuma situação sem que Ele estivesse junto. A partir de agora, você é outro homem, você é uma outra mulher, porque você vai enxergar a vida agora com o Senhor ao teu lado. E se Deus for conosco, como diz o texto de Romanos, quem pode ser contra? Quem pode ser contra se Deus é contigo? Muda tudo. Você já não é mais aquele inofensivo ser humano que tinha medo até de uma barata. Agora você é um destemido, cheio do Espírito Santo, preparado para qualquer circunstância. Porque Ele prepara a nossa vida para viver diante dEle. Agora tudo muda, porque os teus pés estão firmes, os teus passos estão seguros, porque Ele te deu uma nova estrutura. E como o próprio Jesus falou, é impossível ser derramado vinho novo em odres velhos. Deus tem que nos dar uma nova estrutura de fé, espiritualmente falando, para que você receba do novo de Deus. Deus quer te dar continuamente o seu novo, a sua beleza, a sua bondade. Deus quer derramar tudo isso em nossas vidas, mas isso não é possível se reter em nós se nós formos as mesmas criaturas de antes, os mesmos religiosos automáticos que só querem seguir padrões e regras e não querem se importar em se relacionar com Ele. Deus está procurando relacionamento com o seu povo. Relacionamento, é o que Deus quer, você perto, você chegando bem perto dEle, intimamente perto dEle, para que entendendo que perto dEle, você é quem deveria ser sempre, ter existido desde sempre, você é exatamente o plano de Deus perfeito. E aí quando você entendeu isso, você está radiante no mundo, você já não passa por esse mundo desapercebido, não das pessoas, mas de si mesmo. Você sabe quem é, você está de olhos abertos. É a expressão do Antigo Testamento para os profetas. O homem de olhos abertos é o que vê, é o que sabe para onde está indo, sabe de onde veio, sabe quem é o que o guia, quem é a sua estrutura e a sua base, sabe que pode avançar com confiança, porque não está mais sozinho, mas está com o próprio Deus, andando de lado a lado, na intimidade do relacionamento, avançando em cada desafio. É isso, querido, que a gente aprende aqui. Ele nos dá uma estrutura nova, Ele mexe com onde a gente pisa. E aí o texto fala assim: uma vez que isso aconteceu, você está pronto para descer do tobogã, você está preparado. Ele diz assim: Ele pôs nos meus lábios um novo cântico e um hino de louvor a Ele. Ou seja, você está no flow, você está na presença do Espírito, você está diante da plenitude de Deus. Nesse momento, onde começa a fluir de vocês os rios de água viva, é nessa hora onde você se conectou exatamente como deveria estar vivendo. Você encontrou a fonte e viveu na fonte. Você não deu só uma bicadinha, você mergulhou lá dentro e disse: eu vou morar aqui, porque o que eu tenho aqui me sustenta, não só para hoje, mas para toda a minha eternidade. Eu encontrei a fonte dos mananciais de água viva, que é a presença do Senhor, que é o meu contato direto com Ele. Sem isso, querido, o cristianismo perde o sentido. Ele é somente mais uma ideia, mas ele não é. O cristianismo é relacionamento com Jesus Cristo, que nos salvou, nos resgatou, nos purificou, nos transformou, nos justificou, nos permitiu ter acesso à presença de Deus. Amém, amado? Glória a Deus, glória a Deus. E ele diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. É isso que muda. Eu já estou no meu quinto ponto. Estrutura sólida. O quinto ponto é confiança. Confiança. Confiança é um atributo de quem espera e tem segurança de que vai ser atendido. Confiança é um atributo de quem tem fé, certeza, convicção de que tudo vai correr bem. Por quê? Porque Deus é conosco. Deus está ali, ao nosso lado. Não para ser alguém que nos
atende como um garçom quando eu preciso de algo. Não. Pelo contrário, Pai, é o meu guia. Ele vai à frente. Eu vou andando nos passos dele. Meu objetivo é seguir os seus passos. Todos os dias da minha vida. E quando você chega nesse estágio, que é o nosso 6º momento aqui, aí os milagres acontecem. É o que Davi diz. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tu tens operado. Muitas são as maravilhas que tu tens operado. Milagres, amado. Ele não é só uma perna crescer, um paralítico andar. Milagres, isso é milagre, claro que é. Mas milagres também é um coração que só tinha ódio ser tomado pelo amor de Deus. Um coração que estava profundamente preso no seu passado, nas amarguras do seu passado, ser liberto do seu passado e andar com confiança, sabendo do que Deus tem para frente. Isso também é milagre. Milagre era uma casa, uma família que só vivia em guerra, estar em harmonia, porque Deus entrou naquela casa. Milagre é ver seus filhos crescendo na presença de Deus, num mundo tão doido de hoje. E Deus vai te acrescentando estes milagres na medida que você está neste flow. Não sei se você já foi, eu contei isso de manhã, não sei se você já foi em Fortaleza. Lá em Fortaleza tem um parque aquático, chamado Beach Park. Você já foi? Se você já foi, você vai saber do que eu vou dizer. Se você não foi, eu vou te contar. Tem muitos, né? Mas tem um tobogã lá, que eu acho que dá um prédio de 6 andares, 7 andares, subindo. E ele tem uma característica. Quando ele começa a descer, ele faz um grau negativo, assim. Isso significa que quando tu está descendo, as tuas costas saem do tobogã. E tu tem aquela sensação assim, fui. Não volto mais. Aqui já era. E ele é altíssimo. A velocidade é um absurdo. Quando você está descendo ele, se tu disser assim, por favor, moço, posso sair? Dá para eu desistir? Não dá nem tempo de tu raciocinar. Quando tu vê, está lá embaixo. E é basicamente essa sensação que eu tenho quando nós estamos fluindo na presença de Deus. Tudo acontece, tudo dá certo, não tem nem como você frear quando você vê Deus tocou na família, Deus tocou nos filhos, Deus tocou nos negócios, Deus tocou no seu coração, Deus mudou sua mentalidade, Deus te deu igreja, Deus te deu família espiritual. Quando você diz, meu Deus, você vai terminar assim, são muitas. Senhor Deus meu, as maravilhas que tu tens feito. Milagres, querido, vem quando você está nessa conexão. E aí, fechando, eu quero fechar aqui, porque essa é somente a primeira mensagem da série, nós temos toda a série pela frente. Davi diz, neste texto, ele diz, são muitas, Senhor Deus, as maravilhas que tu tens operado, e ele diz, e também os teus desígnios para conosco. 7, os planos de Deus. No começo da caminhada, Deus até entra nesse jogo. E Ele atende. Quando você diz, Senhor, me abençoa. Senhor, faz isso na minha vida. Senhor, atende o meu pedido. Senhor, Deus entra nesse jogo. Mas a maturidade não está aí. A maturidade é falar como Jesus falou. Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Deus quer te conduzir para um nível de maturidade de que a vontade dEle, para ti, ficou óbvia que é bem melhor que a tua. Então você já se rende antes. E para de insistir com Deus para Ele fazer a tua, porque você descobriu que a dele é bem melhor. E você diz, Senhor, não faz a minha. Não faz. Eu até achei que eu sabia o que era melhor para mim, vi que só deu ruim. Não seja feita a minha, seja feita a tua vontade. E aí você começa a descobrir, e esse é o avanço, esse é o novo cântico, esse é o estilo de vida que Deus tem para nós. Esse é o caminho que Ele está trilhando. Você começa a descobrir que o teu Senhor te ama tanto, que Ele mesmo desenhou no seu coração planos para a tua vida. Como um pai desenhou para os seus filhos, Ele desenhou para a tua vida. Que você não é obrigado a seguir. Mas se você for sábio,
e entendido das Escrituras, você vai perceber que os planos deles são inconfundíveis, são incomparáveis. Que enquanto você está pensando aqui, ele está pensando lá. Enquanto você enxerga um palmo, ele enxerga sem fim. Então, com essa clareza, você percebe que não mais eu, Senhor, mas Tu. Não mais a minha, mas a Tua. Faz como Tu queres, do jeito que Tu queres, na hora que Tu queres. Porque eu não vou te abandonar, não vou te trair, não vou te decepcionar, porque eu já entendi. É o que Davi diz aqui. Eu até quis tentar contar e falar dos Teus feitos, mas são tantos que eu nem consegui mensurar. Eu já entendi. Como ele fala aqui, ninguém há que possa se igualar contigo. Dessa forma, meus amados, como diz o texto, novo cântico, um novo modo de viver, uma nova forma de você expressar sua fé, uma nova maneira de você enxergar a vida, uma nova maneira de você responder aos desafios da vida. Deus está inaugurando nesta igreja, na sua vida, na sua casa, no seu coração, no meu coração. E Deus, acima de tudo, Ele está pegando cada um de nós e dizendo: senta aqui, senta aqui. Diante de tantos lugares, Ele disse: eu tenho um lugar na mesa esperando por ti, do meu lado. Deus te quer perto. E essa será uma série de intimidade com Deus. Deus vai restaurar teu relacionamento, o teu primeiro amor, o teu desejo de estar com Ele, o teu desejo de ouvir sua voz, o teu desejo de abrir mão de coisas que te atrapalham, porque tudo o que tu mais quer é estar como Ele quer para a sua vida, porque você percebeu que o amor dEle é constrangedor. Você diz: eu não consigo entender por que nem como tu me amas assim, mas diante do teu amor eu me submeto, me rendo, obedeço, estou pronto para tudo. Não só agradeço pelos milagres, mas pelos teus desígnios, teus planos para a minha vida. Amém, querido? Fique em pé, querido, glória a Deus. Fique em pé. E eu quero que você não se distraia nesse momento. Sinceramente, Deus tem uma obra a fazer nessa noite aqui. Eu quero que você feche os seus olhos. Fique bem em silêncio nesse momento e feche os seus olhos. Porque eu te falei no meio da mensagem, e eu quero voltar precisamente para esse momento, porque se não houver clamor, não desencadeia esse ciclo em sua vida. E para ter clamor, tem que ter dor. E eu não quero que você sinta dor, porque eu sei que você já tem dor em seu coração, você já carrega uma dor. E é isso que você vai pôr no altar hoje. Esta dor é de Jesus. A frase que diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. É dele, ele quem disse isso. Vem a mim e eu te aliviarei, eu te darei descanso. Então qual é a dor que hoje está em sua alma? Que você até tentou fingir que ela não existe mais, você já tentou fingir que isso não importa tanto, mas está aí, latejando lá dentro, está mexendo com os teus pensamentos, está atrapalhando até as tuas decisões. Essa dor, meu irmão, se você não transformá-la em clamor, essa dor vai te consumir. E pode ser que ela te tire até da presença de Deus, do seu propósito, do seu chamado. Mas Deus não me trouxe aqui hoje por acaso. Nem você veio aqui nesta noite por um acidente ou coincidência. Deus tinha um recado para te dar. E o recado que Ele tem para te dar é que eu estou aqui, pronto, com os meus ouvidos atentos para ouvir o teu clamor. Agora, se você não é capaz de clamar, por que Deus seria capaz de te responder? Se isso nem sequer mexe com as tuas entranhas, com as tuas emoções, isso nem te tira do sério, isso nem te incomoda tanto assim. Mas se você tiver a dor como Ana teve, se você tiver dor como os leprosos tiveram, se você tiver a dor como a mulher de fluxo de sangue teve, você vai ter hoje a oportunidade de transformar isso num clamor. E você vai falar com Deus nessa noite.
Se você quiser vir ao altar, venha. Se você quiser se ajoelhar no seu lugar, fique. Se você quiser ficar deitado no chão, deite. Você não pode simplesmente pegar a sua dor e fingir que ela não está lá, porque Deus está hoje com os olhos abertos em você. Deus está com os olhos abertos em você e Ele está dizendo: eu sei o que tu estás passando, eu sei do teu clamor, eu sei das tuas noites de sono perdidas, eu sei do teu choro em secreto, eu sei, o Senhor está dizendo: eu sei. Então não finge, não disfarça, não é lugar, a igreja é lugar da liberdade, a igreja é lugar da intimidade. Não disfarça que não é contigo. É contigo sim, meu irmão. Eu estou andando com Jesus há muitos anos e Deus está dizendo: essa dor está te matando. Venha ao altar, coloque ela, transforme ela num clamor. E Ele diz assim: eu ouvirei o teu clamor. Eu estou te falando, eu ouvirei o teu clamor. Como eu ouvi o clamor de Davi, como eu ouvi o clamor da mulher de fluxo de sangue, como eu ouvi o clamor de Ana, eu também ouvirei o teu clamor. Inclinarei os meus ouvidos para a tua dor, e eu te darei descanso, eu te darei alívio, eu te saciarei, eu mudarei a tua sorte. Está inaugurando um novo tempo sobre esta igreja, um tempo espiritualmente profundo, um tempo de novo cântico em teus lábios, um tempo de você entrar no mundo da presença do Senhor e em todo o tempo estar derramado diante dEle confiadamente, esperando nele, porque Ele nunca chegou atrasado, querido. Deus nunca chegou atrasado nenhuma vez em nossas vidas.